Fala, meu povo, bom dia, boa tarde ou boa noite, seja lá em qual hora você estiver assistindo esse vídeo. E cara, pela primeira vez eu vou pular um pouco a minha apresentação, já é o quinto ou sexto vídeo do canal, toda hora eu me perco. Então, geralmente você já me conhece, você já está aqui nesse vídeo. E eu não sei nem por onde começar, sinceramente. Eu tô gravando esse vídeo aqui no domingo, logo após o último amistoso da seleção brasileira, o amistoso contra o Egito. E cara, foi um amistoso, digamos que importante, de muitas formas, sinceramente. Nesse exato momento, o Wesley já foi dado como cortado da seleção brasileira. Ele foi desconvocado, infelizmente. E o nome da convocação no lugar dele é o volante Ederson. Vamos lá. Tem muitos pontos. No meu vídeo da seleção, no vídeo da convocação, eu reclamei sobre termos muitos nomes para a defesa e poucos nomes no meio. Também reclamei por termos muitos nomes no ataque e poucos nomes no meio. Então eu entendo convocarem um volante. A minha questão é, o Ederson é um ótimo jogador, sinceramente, eu não tenho o que reclamar sobre ele. Mas pelas características que estão em falta da seleção, eu não sei, sinceramente, a perda do Wesley no momento é um negócio complicado. Não é o que a gente possa se dar ao luxo, a gente já tinha perdido o Militão. O nosso único lateral de ofício era o Wesley. Agora nós temos apenas Ibanes e Danilo. Ibanes que inclusive continua jogando muito bem, eu vou chegar lá, mas é estranho entender. Eu entendo que os únicos laterais de ofício, de laterais direito que a gente tinha na lista eram Paulo Henrique, do Vasco, e Vitinho, do Botafogo. O Paulo Henrique, do Vasco, inclusive, aproveitou muito bem a ida dele pra seleção. Ele tá lá até hoje. Todo vascaíno vai concordar com o que eu tô falando. Parece que o PH ainda está jogando na seleção, ele tá vivendo esse momento. Porque no Vasco ele não voltou. Minha gata aparecendo aqui, querendo aparecer no vídeo. Mas é confuso, sinceramente. O Ibanes, no jogo de ontem, o Ibanes jogou como zagueiro. Pelos dois lados, inclusive, jogou como lateral direito também. Ele foi muito bem. Mas a questão é, eu achei que por utilizar apenas o Ibanes e o Danilo na lateral, eu achei que eles iam convocar um outro nome da zaga. E o nome que eu estava esperando ia ser ou o Thiago Silva ou o próprio Lucas Beraldo, que eu havia citado, que faria a lateral esquerda, que faria zagueiro e que também faria volância. Então, optar simplesmente pelo volante Ederson, que apenas vai fazer a volância, ele pode fazer o primeiro homem, pode fazer o segundo homem? Pode, definitivamente. Mas a questão não é essa, eu não entendi a ideia concreta por isso. Eu consigo entender sem mais ou menos, porque eu tô vendo que a seleção tá passando por um grande problema na questão da criação. O jogo de ontem escancarou muito isso, sinceramente. E agora a gente começa a falar um pouco mais desse imediatismo que eu critiquei, sabe? Eu falei que no momento, antes do jogo contra o Egito, a gente não deveria ser tão imediatista com o Bruno Guimarães, com o Rafinha, com o Matheus Cunha e uma pá de jogadores. E, cara, eu acertei em pontos, mas agora a gente já começa a ser mais imediatista porque, porra, na semana seguinte já começa a Copa, sabe? Muito perto é um negócio complicado. Agora que, infelizmente, eu tenho que dar meus pêsames ao Wesley, né? É uma perda enorme pra seleção brasileira. E pra ele, eu imagino, porra, você tá sendo afastado de um sonho que é jogar a Copa do Mundo. Ele, porra, é um jogador novo. Ele merecia essa Copa do Mundo, ele conseguiu essa convocação por mérito próprio dele. Então, é uma tristeza imensa. E uma tristeza maior que nós não tivéssemos outros laterais pra serem convocados. Cara, isso é um negócio ridículo, de verdade, é ridículo. É um problema que estamos enfrentando, eu já falei muito. Porra, pouquíssimas seleções estão bem de laterais, mas na questão do Brasil tá difícil, gente, de verdade, tá difícil. Enfim, vamos focar um pouco mais no jogo, né? O que eu tenho pra falar de jogo? Eu tenho pontos bons, pontos ok e pontos ruins e pontos preocupantes pra poder tocar, sinceramente. O Brasil foi a campo num 4-2-3-1, um 4-4-2 quando não tinha bola, era um pouco confuso, sinceramente. Eu achei, nos dois tempos inclusive, eu devo dizer, eu achei o time muito pouco entrosado, muito diferente do que a gente viu contra o Panamá, mas eu também tenho pontos bons pra tocar, vamos lá. Pela primeira vez eu estou podendo vir aqui e falar bem do Bruno Guimarães,
Porque, pra quem não me conhece, eu sou uma das poucas pessoas que defendem com unhas de ossos. Unhas de ossos? Unhas de dentes, unhas de ossos é foda. Com unhas de dente, o Bruno Guimarães. Eu acho o Bruno Guimarães um jogador excepcional. E ontem foi um ótimo jogo da parte dele. Ele foi disparado o melhor jogador do Brasil. Se você discorda, porra, é sacanagem. Eu achei que ele caiu muito bem com o Lucas Paquetá. Eles já, porra, jogam muito tempo juntos. Eles jogavam junto no Lyon. Eles têm uma amizade imensa. Então eles se entendem muito bem. Então foi algo bonito de se ver, sabe? Eles tinham uma troca de passe. Inclusive, é um ponto. Obviamente, não estou culpando o Lucas Paquetá. Foi apenas um azar do caralho que o Wesley lesionou exatamente no passe dele, que foi um pouco mais à frente. Ele, porra, acontece. Você dá aquele passe mais à frente porque você acredita que o seu companheiro de equipe vai chegar lá. Mas é um azar do caralho. Nossa senhora, é muito azar. E tipo, o Lucas Paquetá, ele jogou ok. Também, eu devo dizer. Eu acredito que ele deva continuar na seleção brasileira como titular. Ele merece essa titularidade junto com o Bruno Guimarães. Tenho pontos a tocar sobre o Casemiro, mas vamos lá. A primeira parte do jogo, quando a gente consegue o gol por parte, porra, completamente do Bruno Guimarães, sinceramente. Foi a insistência dele. Ele tinha o Igor Thiago do lado pra tocar, mas ele dá uma chapada linda no cantinho, sabe? Aquela chapadinha rasteira, só pra poder dar o efeito. Coisa linda de se ver, tá ligado? Eu gostei, confiança, tá certo, a bola tá na área, você tem que chutar essa porra mesmo, sinceramente você não pensa. E a gente tá precisando desse impulso. O Rafinha, ele tava tendo muito desse impulso, mas ele tava tendo... Nossa senhora, é difícil pra mim, de verdade. Agora eu tô sendo muito eufemista, mas... Puta que pariu. Eu sou uma das pessoas que mais defendem o jogador Rafinha. Desde antes do período da Copa passada, eu gosto muito do Rafinha. Ele sempre foi um jogador muito raçudo. Onde ele não tinha tanta técnica, ele transbordava em força de vontade. E depois que ele se tornou um jogador mais técnico e se tornou o melhor do mundo, eu esperava muito dele. E eu não estou vendo esse muito do Rafinha. Então, cara, é aquilo. Porra, se a gente estivesse em fase de eliminatórias, se a gente estivesse em fase de Copa América, beleza, mas a gente tá do lado da Copa do Mundo. É o torneio mais importante da porra da vida dos caras que estão ali, sabe? Ah, você ganhou uma Champions League, pá, você ganhou a Libertadores, pá, Copa do Mundo, irmão. Copa do Mundo não é qualquer coisa. E o Rafinha, ele vai ter que experimentar um banco. Ele não vai experimentar um banco porque ele é um jogador desse calibre, sabe? Mas a Argentina, depois de tomar aquela porrada no primeiro jogo da Copa do Mundo, a Argentina subiu o Julián Álvares e o Enzo Fernandes. Julián Álvares e Enzo Fernandes, que são jogadores talentosíssimos, mas que naquele momento eles não eram grandes nomes do futebol europeu. Eles eram nomes do futebol argentino. Cara, e a mudança do Julián Álvares e a mudança do Enzo Fernandes mudou a Argentina da água suja pro vinho. Tá ligado? Porra, a Argentina tinha vindo da vitória da Copa América, óbvio. Tinha vindo da vitória da finalíssima. Finalíssima? Acredito que seja finalíssima. Não me lembro, que é o vencedor da Copa América com... Enfim. A Argentina, porra, tinha grandes chances de ficar de fora, tá ligado? Morrer na fase de grupos. Mas foi campeã, porque soube entender as mudanças que eram necessárias naquele momento. E eu espero que a gente entenda as mudanças necessárias para esse exato momento. Cara, o jogo contra o Egito, ele não foi um jogo ruim. Muito pelo contrário. Ele foi um jogo muito importante. É uma parte muito triste a questão da gente ter perdido o Wesley. Isso é algo que deve ser pontuado, óbvio. Mas com todo respeito. Mostrou que reserva, titular é titular. E mesmo assim, nós não temos um entendimento de como está o entrosamento desse time. É um time perdido. Eu tinha dito, no jogo do Panamá eram 2 jogos de 45 minutos. Obviamente, o segundo time vai parecer mais entrosado depois que houve aquela mudança no elenco. A gente estava jogando com 3 meio-campos. Nesse primeiro tempo, o jogo contra o Egito, a gente não estava jogando com 3 meio-campos. Por mais que a gente estava aparecendo com 4-2-3-1, a gente estava atacando com... Não, sem bola a gente estava com 4-4-2. Era um pouquinho mais diferente, sabe? Eu achei que a movimentação do Rafinha e a movimentação do Vinícius Júnior ficou um pouco embaralhado. Em muitos tempos eles estavam se embananando juntos, sabe? O Rafinha, ele tava querendo chutar toda a bola, mas porra, de um jogador daquele calibre, ele não erraria aquelas bolas, sinceramente. Ele, todas as vezes que ele pega a bola pra chutar no Barcelona, caralho, ele sempre bate rasteiro, bate no canto. Agora ele quer bater na meia altura, quer bater de qualquer jeito, quer bater com a perna ruim. Eu não sei o que tá acontecendo. Graças a Deus que ele conseguiu aquela assistência pro Endrick no segundo tempo. E foi isso que eu vi do Rafinha.
O Vinícius Júnior, ele é um jogador de... Como é que eu posso dizer? Ele é um jogador de tentativa e erro, sinceramente. O Vinícius Júnior, ele não é tão bom na finalização quando ele não quer. Eu não consigo entender o que acontece com o Vinícius Júnior, sinceramente. Esse é um vídeo que eu tô um pouco mais acelerado, porque, cara, acende alguns alertas. Essa perda do Wesley eu não tava esperando. Eu não queria que ninguém fosse cortado, mas eu imaginava que alguém provavelmente seria cortado e o João Pedro entraria. Não imaginaria que seria alguém importante. Cara, a gente não tem laterais. É sério, né? É preocupante. Mas, enfim, voltando aqui à gravação, né? Minha gata, infelizmente, tá atacada nos dia de hoje, não sei porquê. Enfim, cara, tem pontos a se achar bom no jogo de ontem, tem pontos pra se achar ruim, tem pontos pra se achar péssimo, como eu já tinha dito. Eu gostei de ver o jogo do Bruno Guimarães, porra, pra mim foi excepcional. Eu não dou nem tiro nada do jogo dele de ontem. Eu achei um jogo aqui do Lucas Paquetá. Eu ouvi pouco o nome dele, tá ligado? Mas eu acho que ele se entendeu muito bem com o Bruno Guimarães. O Igor Thiago ele não teve um bom jogo, tava num dia ruim. Ele tava errando todos os domínios. Não é que ele tava recebendo tijoladas. Sinceramente, mesmo se ele estivesse recebendo tijoladas, um jogador da seleção brasileira tem que aceitar as tijoladas, matar no peito, matar no calcanhar, matar onde for e botar a bola pra dentro. E cara, um camisa 9 do calibre dele não deveria estar errando aquilo. Acontece um dia ruim, esperamos que não aconteça um dia ruim novamente. Mas por hora eu entendo que ele deveria ir pro banco. Eu gostei muito dele entrando como reserva. Não gostei dele como titular. E aí entramos no ponto importante, que é a questão do imediatismo. Se há um problema pro lado do Bruno Guimarães, o Bruno Guimarães resolve. Se há um problema pro lado do Rafinha, o Rafinha não resolve, mas ele ainda tem aquele calibre. O Matheus Cunha, que eu tanto elogiei, não tá se encontrando na seleção. Eu não sei o que está acontecendo com ele. Cara, se eu ouvir o nome do Matheus Cunha 2 vezes sem ser em escanteios, foi muita coisa. Eu não sei se ele tá sendo refém do esquema tático e ele não está encaixando no esquema tático de forma alguma, ou se ele tá nervoso, se alguma coisa tá acontecendo na família dele. Mas, cara, o Matheus Cunha está uma íngua em campo. E porra, isso novamente dói em mim, porque é um jogador que eu elogiei bastante. É um jogador que eu pedi como titular. Cara, eu sei que eu estou falando muito mas porra, eu dou muito a minha opinião sobre esses jogadores e eu espero que eles correspondam. Não é qualquer torneio, não é qualquer seleção, não é qualquer camisa que eles estão vestindo. Então, infelizmente, eu não sei o que vai ser do Matheus Cunha pra Copa. Eu não apostaria no Matheus Cunha como titular, muito pelo contrário, consigo entender ele entrar, ele é um bom jogador, mas no momento, cara, queremos ou não, eu sei que, porra, muita gente quer, eu não queria tanto, por mais que eu acredite muito no potencial do jogador, mas no momento pede o Endrick como titular. Independente de qualquer coisa, ele é o jogador que mais está apresentando. Se no jogo contra Panamá ele não conseguiu apresentar gols, mas ele apresentou muito volume, e nesse jogo ele apresentou volume e gol, ele precisa ser o titular. Porque estamos vendo de um atacante que está ruim nos 2 jogos, um atacante que num jogo entregou gol e volume, e no outro jogo ele não entregou nada. Vamos lá, né? Continuando aqui a gravação. Minha gata tá atacada hoje, é porque ela sentiu o cheiro da minha outra gata, mas enfim. Vamos destrinchar a linha do tempo de como foi esse jogo, pra eu não me perder mais também, porque eu já não lembro mais de qual parte eu tava, sinceramente. Mas tem coisa pra se dizer, né? Tivemos o primeiro gol com o Bruno Guimarães, ótima pressão por parte do time, mas uma ótima pressão por parte do Bruno em si. O Bruno jogou muito bem esse jogo, eu devo dizer. E, cara, a chapada bonita, parte dele. Mas o que vem logo em seguida é uma questão que não entra na minha cabeça. Eu sei, não vou falar que sei 100% do que se passou na cabeça do Marquinhos, porque eu não sou o zagueiro Marquinhos. E aí eu falo que inveja, né? Porque, porra, rios de dinheiro, eu também queria estar ganhando rios de dinheiro. Mas, cara, o Marquinhos, ele joga no PSG e ele joga todos os dias com o Vitinha. O Vitinha, muito provavelmente, ele estaria naquele local onde ele deu aquele passe, mas... porra, é um jogador muito experiente, 300 anos de seleção brasileira. Ele tem que entender que ele não está jogando no Paris Saint-Germain. Tudo bem, dá a entender que um jogador de alto nível estaria ali, mas se você mapeia o campo antes de fazer esta pataquada que ele fez, você veria que o Casemiro não estava na condição da bola. O passe foi
em direção ao Casemiro, foi o Casemiro estava do lado contrário ao que o Rafinha dá o passe. O Casemiro não estava olhando para aquele lado. Ele estava mapeando para ver se tinha alguém nas costas dele, para ver se tinha alguém na frente, se havia alguma condição. Quando você faz uma merda dessa, ou você recua com um pouco mais de força pro goleiro, ou você gira pro outro lado. O Marquinhos, ele não estava impossibilitado naquele momento. Cara, isso da parte de um jogador experiente é um negócio que, porra, me beira ao ridículo. Eu espero de verdade. Nesse momento não estamos no momento para a amizadezinha, o poder da amizade vai ganhar. Eu espero que ele tenha levado uma comida de rabo no vestiário. Sendo bem sincero, eu não vejo o Ancelotti como um cara raivoso, não é um José Mourinho da vida, não é um Renato Gaúcho, sei que, porra, é uma heresia do caralho comparar os outros. Mas, cara, vocês entendem o que eu quero dizer. Eu espero que ele tenha levado uma comida de rabo. Porque é um erro grotesco. Obviamente, isso não comprometeu o jogo. Nossa seleção é melhor, muito melhor do que a seleção do Egito. Sei que pra muitos pode não ter parecido no jogo de ontem, mas a nossa seleção era muito melhor, então não havia chance de a gente perder. Mas tem que entender, não existe mais bobo no futebol. E como eu já disse várias vezes, não tem uma favorita concreta para essa Copa. Eu digo que a gente vai pra ganhar essa Copa. Acendeu um sinal de alerta? Acendeu. Acredito que a gente vai consertar. Ainda mais com essa convocação do Ederson, eu tenho certeza, na real, que vamos consertar boa parte dos problemas que a gente está tendo. Uma boa visão por parte do Ancelotti de colocar um volante. Mas eu ainda preferi o Lucas Beraldo por fazer essas três funções: zagueiro, lateral e volante. Mas enfim. Erro grotesco por parte do Marquinhos. A seleção, novamente, fica um pouco apática, mas logo em seguida consegue voltar a criar bastante. E o que irrita não é essas criações. O Brasil, acredito que tenha tido 5 ou 6 chances claras no primeiro tempo. Mas é aquilo, chances claras que logo em seguida se tornam, porra, chances ridículas. É jogador puxando pra perna ruim, é jogador tirando do próprio ângulo, é jogador dominando errado. Novamente, são questões de detalhes. Infelizmente, o Brasil nas últimas Copas tem perdido por detalhes. E os detalhes são sempre pros outros times. Por que os detalhes não podem ser pra gente? Tá ligado? É um negócio complicado. A gente entra no segundo tempo e logo de cara sempre vai ter aquela distinção. Porra, o time reserva parece melhor do que o time titular. Cara, não é assim. Sendo bem sincero. Dá pra contar nos dedos pontos, porra, ótimos, pontos bons do segundo tempo. Pontos que eu achei legal é ver que houve uma maturidade a mais na seleção brasileira em se segurar enquanto o jogo tá acabando. Eu achei uma displicência, sinceramente. Porra, eu sei, eu também queria, você queria, eu também queria uma goleada contra o Egito. Óbvio, você quer ter esse up na autoestima antes da Copa do Mundo. Mas também é bom você ver aquela maturidade do time não subir pra um último ataque. Mas eu fiquei puto com aquela subida faltando 2 minutos pra acabar a porra do jogo. Eu não lembro bem, não lembro se foi o Matheus Cunha que perdeu a bola ou se foi o Danilo, foi um dos dois, eu tenho quase certeza. Que perdeu a bola no meio campo e ocorreu um contra-ataque do Egito. Se fosse um time mais bem estruturado, a gente poderia sair empatado. E obviamente não tem como fingir que isso não afetaria o mental da rapaziada. E cara, eu tô vendo muito um problema psicológico no parte da seleção. Se o time tá muito bem, o time continua no embalo. Se o time toma um gol, o time dá uma decaída firme. E cara, isso não pode acontecer. Não pode deixar essa merda acontecer. Novamente, estamos já enfrentando problemas na criação. Eu acredito que o esquema com 3 meio-campistas e um nome a menos no ataque, cara, você tem um cara pra pisar na área, não necessariamente é um cara de ataque. Eu vejo muito melhor você manter essa escalação com o Casemiro, o Bruno Guimarães e o Lucas Paquetá. Porém, você não bota o Lucas Paquetá como um meia esquerda ou um ponta esquerda, você coloca o Lucas Paquetá como um meia de criação, porque quem estava mais flutuando pelo jogo era o Rafinha, o último homem era o Igor Thiago, e o Rafinha estava aparecendo muito e demonstrando pouco. Eu tô sinceramente bem irritado com as partidas que o ponta atacante Rafinha... Cara, essa gata tá... Nossa senhora, atacadinha. Vou até mostrar ela aqui na câmera. Essa aqui é que tá fazendo esse barulho todo, a Luna. Ela tirou os pontos da castração dela recentemente, né? Então agora ela está animadíssima. Mas enfim. Próximo jogo já é o Brasil na Copa.
a gente vai enfrentar Marrocos. Marrocos, no momento, está empatando com a Noruega. E eu não gostei do que eu vi no primeiro tempo, sendo bem sincero. Não gostei de ver o que eu vi, porque a Noruega é uma seleção com muito volume ofensivo. E o primeiro tempo, Marrocos trucidou os caras. Só o Marrocos estava atacando, basicamente. Noruega não teve uma chance de finalizar a bola no gol, no primeiro tempo inteiro. Então, não é algo bom, sendo bem sincero. Eu acredito que nós tenhamos qualidade suficiente para poder furar a defesa de Marrocos, que é uma defesa bem estruturada, sendo bem sincero. O Hakimi é o melhor lateral do mundo, já faz um tempo. Mas eu acredito na gente, sendo bem sincero. Sinceramente, eu já começaria a Copa com um esquema com 3 meio-campistas. Eu começaria a Copa com Alisson no gol, Ibanez na lateral direita. O Ibanez, inclusive, agora é o nosso jogador mais importante. Cara, rezem pela integridade do Ibanez no momento, sendo bem sincero, porque eu não quero ter a única opção de lateral direito sendo o Danilo. Eu acho que o Fabinho pode fazer a lateral direita, mas o Fabinho não é um jogador rápido. O Fabinho é um jogador muito forte, o Fabinho tem um ótimo passe, o Fabinho é um jogador muito inteligente. Ele não vai subir tanto, assim como o Danilo também não sobe. Eu acho que o Ibanez tem mais características ofensivas do que esses jogadores. E o Ibanez tem jogado muito bem mesmo. É um dos poucos pontos bons que eu posso citar do jogo contra o Egito. Eu coloco o Bruno Guimarães em primeiro, o Ibanez em segundo e, sinceramente, o resto. O Lucas Paquetá foi ok. Tipo, no primeiro tempo, eu achei um bom jogo do Vinícius Júnior, sendo bem sincero. Por mais que ele tenha perdido aquelas chances, o Vinícius Júnior, ele tem apresentado um futebol muito melhor desde que o Ancelotti chegou na seleção. E eu gosto muito do Vinícius Júnior em época de Copa. Então, não vou isentar ele, porque eu esperava que ele tivesse feito aquele gol, sendo bem sincero. Mas eu entendo. O Igor Thiago foi péssimo. O Rafinha, péssimo. Casemiro foi ok. Bruno Guimarães muito bom. Lucas Paquetá foi ok. Vamos lá, quem mais falta? Te juro que eu tô esquecendo alguém. Cara, essa memória de peixe é foda, sendo bem sincero. Douglas Santos eu achei um jogo ok da parte dele. Tipo, nada que eu possa reclamar, mas também nada que eu possa adicionar mais, sabe? Jogo ruim do Marquinhos, por conta daquela pataquada, sendo bem sincero, eu não tenho do que reclamar depois. Mas se eu tenho um motivo pra reclamar de antes, não tem como falar que foi um jogo bom da parte dele. E, pô, jogo ok por parte do Alisson. Não tem como eu culpar ele por esse gol, por mais que certas pessoas tenham culpado ele. Cara, já virou uma perseguição, sendo bem sincero. Tipo, eu entendo que, porra, se ele faz aquela defesa, ele é ovacionado, porque aquilo ali é ridículo. Mas acontece. Eu estranhamente achei um jogo bom por parte do Everton. O Everton fez poucas defesas, mas algumas defesas, entre aspas, difíceis, sabe? O Bremer entrou muito bem. O Léo Pereira foi ok também. Ele teve um errinho só, tá ligado? Acontece. Não foi nenhum erro grotesco. O Danilo, eu não achei que entrou tão bem, mas eu também não tenho do que reclamar do Danilo. Perdeu algumas posses de bola, tomou algumas 4 decisões erradas, assim. Não é o que eu espero de um jogador do nível dele, eu espero muito mais. Mas um jogo feijão com arroz. O melhor do ataque no segundo tempo, obviamente, foi o Endrick. Por mais que aquela assistência tenha vindo dos pés do Rafinha, o Rafinha, mais uma vez, não tava apresentando tanto volume. O Matheus Cunha foi tenebroso, sendo bem sincero. Eu estou reclamando muito das atuações do Matheus Cunha e eu espero melhoras por parte dele. O Danilo, sinceramente, foi... Não vou falar que ele foi colocado na fogueira, porque ele foi convocado pra jogar, né? Mas é mais uma vez que eu não tenho segurança nenhuma no Danilo. O Danilo, ele não é tão rápido quanto eu espero que ele seja, não é tão proativo quanto eu espero que ele seja. Eu esperava muito mais ter o Danilo como uma opção pra zaga. Não queria que ele fosse uma opção pra lateral direita. Agora ele é o nosso único reserva na lateral direita. Então, rezem pela integridade do Ibanez, com todo respeito. Não achei que o Alexandre entrou mal, mas também não agrega em tanto. Ele agrega um pouco mais na parte ofensiva, pelo menos já é pra agregar, certo? Mas também não vi muita diferença na existência dele em campo. E o Gabriel Martinelli, novamente operário da bola. Ele tá lá pra poder fazer o trabalho da marcação, fazer o trabalho sujo. Ele deu alguns bons passes, errou algumas decisões, nem fede nem cheira. No mais, jogo morno por parte da seleção. Acendemos o alerta por conta dessa questão da criação. O time está sem entrosamento. Acredito que isso vai melhorar durante a semana.
E uma tristeza por parte do Wesley e felicidade pelo Ederson. Tudo bem? Nos vemos na próxima. Na próxima partida vai no sábado, né? Eu acredito que eu devo soltar pelo menos 1 ou 2 vídeos até esse jogo. E torcer pro melhor. Sempre. Vai, Brasil!